Boa noite, amigos e amigas do programa No Mundo da Bola. A partir de agora, vamos juntos ao vivo até às 10h30 da noite, aqui pela TV Brasil e pela Rede Nacional de Comunicação Pública. Infelizmente, o destaque do futebol nesse final de semana é a violência das torcidas em todas as regiões do país. Vamos tratar desse assunto e falar também de bola rolando dentro de campo. Vamos falar dos estaduais, Copa Libertadores, que já começou para os times brasileiros, Copa do Brasil, que tem surpresas. Para falar desses e de outros assuntos, estão conosco no estúdio da TV Brasil aqui no Rio de Janeiro. Ele que é repórter da EBC, da Agência Brasil, da Rádio Nacional, da TV Brasil, Maurício Costa. Conosco também o comentarista titular do programa, Márcio Guedes. E participando virtualmente com a gente do lado esquerdo do seu monitor, o Luiz Ademar. E do lado direito, com muita satisfação, a gente recebe o comentarista da TV Guarapari, que é da Rede Nacional de Comunicação Pública, o Renato Conde. Renato Conde, que é bicampeão mundial de windsurf. Olha só, essa história ele vai contar pra gente aqui daqui a pouquinho, hein? Tem história, o moço, quando pega na vela, pega um vento, tem história ele para contar. Bom, o site Transfer Market avaliou os jogadores sul-americanos no mundo inteiro e o mais valioso é o brasileiro Vini Júnior, de 21 anos, foi avaliado em 100 milhões de euros, 600 milhões de reais mais ou menos, um montante que supera o valor pago por alguns clubes brasileiros que estão se transformando em SAFs. Sem comparar um valor com o outro, a pesquisa de hoje do programa No Mundo da Bola é essa aí. Qual valor está mais distorcido? O do Vinícius Júnior, no caso para cima, ou dos clubes brasileiros, para cima ou para baixo? Você vota em facebook.com/TV Brasil e o nosso WhatsApp é o 21 97148 9270. E para rolar essa bola, eu conversei com o consultor de finanças do esporte, que mora lá na Itália, o César Grafietti, e ele responde para a gente. Boa noite, César. Bom, essa pergunta é interessante, mas primeiro a gente precisa contextualizar os mercados para tentar avaliar se os valores estão justos ou não, estão corretos ou não. A primeira coisa é em relação ao valor do Vinícius Júnior. O mercado de negociação de atletas é um mercado conhecido, um mercado que acontece todo ano, 2 vezes por ano, tem janelas abertas para isso, e tem referências. Então, quando você fala que um jogador vale 100 milhões de euros, dá para avaliar se outros atletas do mesmo perfil, com o mesmo desempenho, tiveram vendas e negociações em valores próximos. É mais fácil falar que um jogador de 200 milhões de euros está caro, está fora do preço, do que um de 100. Agora, o mercado de negociação de clubes no Brasil está só começando. Se a gente pegar uma referência do que acontece na Europa, onde esse mercado é mais desenvolvido, já mais maduro, todos os anos tem negociações, a gente imagina que os clubes no Brasil começaram a ser negociados bastante caro, tá? Uma referência que eu dou é a Atalanta, que é um clube bem organizado na Itália, sem dívidas, que tem tido um excelente desempenho, tem uma categoria de base muito boa, forma muito atleta. Nos últimos 5 anos lucrou 300 milhões de euros com venda de jogadores e foi vendido metade, 50% do clube na semana passada por cerca de 200 milhões de euros, o que avalia a Atalanta em 400 milhões de euros. Um clube que fatura cerca de 250, o que é um valor bem superior ao que faturam os clubes brasileiros. Então, nesse sentido, imagino e tenho a sensação de que o preço dos clubes no Brasil está bastante caro. Se é para dizer que quem está fora do mercado hoje são os clubes brasileiros. O Vinícius Júnior está bem dentro do preço. Muito esclarecedor aí o depoimento do César Grafietti. Só uma correção aqui que o apresentador já vacilou na primeira palavra dele, Ricardo Conde. Ricardo Conde, não Renato Conde. Não sei de onde eu tirei esse Renato, está anotado e tudo aqui, Ricardo. Ricardo Conde é o comentarista da TV Guarapari, da Rede Nacional de Comunicação Pública. Mas, por enquanto, não fala não. Quem vai falar com a gente é o Luiz Ademar. Boa noite, Ademar. Qual a sua posição nessa pesquisa de hoje? Boa noite a todos, prazer estar aqui mais uma vez. Olha, gente, eu entendo que os valores todos, embora foi esclarecedora, né? O César explicou tudo pra gente, mas eles estão tudo fora da realidade, né? Eu acho que no caso de jogadores, por exemplo, eles fazem geralmente o valor do jogador
pelo período que ele tem de contrato, por um valor aí multiplicando e tal, para não ter problema de perder para outro concorrente, aí no caso dos clubes europeus. Então eu acho que o preço, apesar do César, que é o especialista, falar que está dentro do normal, eu entendo que é um absurdo o valor do Vinícius Júnior. Ele nem metade disso, na minha, que gosto dele, peço ele na seleção brasileira, acho que ele vale. No caso dos clubes é complicado, eu estava tentando entender, estávamos conversando antes aqui de começar o programa, por exemplo, vão investir 700 milhões por 80%, 70% do Vasco, mas o Vasco tem uma dívida de 700 milhões, então para mim, que sou leigo, então o Vasco não está valendo nada, que os caras vão pegar, vão pagar, vão investir, vão não sei o quê. Então eu acho que, como eu não sou especialista em dinheiro, eu acho que isso aí está muito confuso. No caso dos clubes, está tudo muito confuso, viu? Você vota nos clubes ou no Nos clubes. Nos clubes. Nos clubes. Muito bem, então. O Laucinê de Cabrobó, em Pernambuco, diz que não dá para entender como é que um jogador pode valer mais do que um clube de futebol. O Dario, de Sete Lagoas, Minas Gerais, com certeza é o valor do Vini Júnior, diz ele aqui. Aliás, a maioria está indo nisso. O Roberto, do Rio de Janeiro, acha que é o valor dos clubes que está distorcido, mas ele não fala se é para cima ou para baixo. Zé Luiz, do Rio de Janeiro, diz também que é o valor do Vini Júnior. E o que diz o jornalista da BBC de Londres, Tim Vickery? Boa noite, Tim. A gente está entrando agora na lógica do mercado, onde se confunde preço com valor. No caso de Vinícius Júnior, jovem, brilhante, ele joga para um gigante global, o espetáculo dele é vendido no mundo todo. É óbvio de onde vem o lucro. No caso dos clubes brasileiros, ainda não se sabe se dá para lucrar, de onde vem o lucro, e por isso o preço tá baixo. Mas, obviamente, falando de valor, o valor de um clube histórico é muito mais do que um jogador, mesmo brilhante. Por isso, o valor mais distorcido é aquele dos clubes brasileiros. Muito bem, agradecendo aqui no Facebook, obrigado, Tim, ao Josias Souza, Edmilson Fagundes, ao Fábio Barbosa Daniel, ao Luiz Haroldo, valeu a todos pela participação. Agora sim, Ricardo Conde, agora não erro nunca mais. Satisfação muito grande recebê-lo aqui no estúdio da TV Brasil. E para você, qual a sua opinião sobre a nossa pesquisa de hoje? Boa noite. Obrigado, hein? Obrigado pela correção. Renato é meu irmão, você quase acertou. Mas eu acho que é o que foi dito aí realmente, porque negócio é negócio, business é business. Tem alguém que faz uma oferta e tem alguém que compra. Se o Vini está com esse preço, alguém vai comprar, né? Ele tem negócio para esse valor. O mercado de jogadores de futebol, ele é um mercado que está funcionando. É essa questão dos times no Brasil. Ninguém sabe ainda com que isso vai se estabelecer. Por isso mesmo, eu acho que a maior distorção está no valor dos times de futebol aqui no Brasil, porque é um mercado que está começando e ninguém sabe muito bem como é que isso vai se consolidar. Muito bem, então todo mundo está votando aqui nos clubes. O economista Vinícius Paiva também falou com a gente. Boa noite, Paiva. Eu considero que o valor de 100 milhões de euros atribuído pelo site Transfer Market ao atacante brasileiro está em linha com o que o mercado europeu pratica. Entretanto, nos clubes brasileiros, a gente está vendo um voo cego, um tatear no escuro. Nós não sabemos ainda, com o advento das SAFs, se esses valores que estão acontecendo são baixos ou altos. Quando o Cruzeiro e o Botafogo apresentaram as primeiras SAFs na mão do John Textor e do Ronaldo, pareciam valores incríveis, de 500, 400, 500 milhões de reais, para clubes em absoluta insolvência, né? Mas logo depois o Vasco apresentou uma SAF cujo valor, precificação total, chegaria na casa de 1 bilhão e 700 milhões de reais. Aí você já olha para trás e diz, opa, aquilo estava barato demais? Pagaram um pouco? Ou o Vasco está caro demais? Talvez estejam exagerando um pouco por aí. Nós ainda não sabemos. Ainda não sabemos. Mas o Pablo de Recife diz que é o Vinícius Júnior, o Cláudio de Belfort Roxo, do Rio de Janeiro, que é o Vinícius Júnior, o Gerdean de Fortaleza, Vinícius Júnior, o Valdinei de Balneário Gaivota. Conhece Balneário Gaivota, Maurício Costa? Claro que conhece. Conheço. Fica onde? Conheço. Fica em Santa Catarina.
Tá conhece mesmo, já deixou uma paixão lá. Por isso que eu falei aqui que ele conhecia. Balneário, meu amigo, é Santa Catarina. Gaivota ainda, tá voando, tá voando. E o Rogério de São Paulo também acha que é o Vinícius Júnior. E para você, Maurício, boa noite. Muito bom recebê-lo aqui. Boa noite, Bocardi, boa noite a todo mundo. Gaivota voa abaixo. Bom, falando primeiro sobre os clubes, né? O nosso colega lá da Itália falou sobre o preço da Atalanta. O Grafietti falou sobre a Atalanta. A Atalanta é um clube de médio porte dentro da Itália. Aqui a gente está falando de Cruzeiro, Botafogo e Vasco. Né? O investidor, ele não compra o momento do Cruzeiro, o momento do Botafogo e o momento do Vasco. Ele compra o que esses clubes podem render para eles, né? Para ele, investidor. Você tem 3 clubes de imensas torcidas, 3 clubes de títulos, né? 3 clubes que podem elevar realmente, e trazer de volta e dar um retorno de lucro financeiro e dar um retorno, inclusive, de imagem para esses investidores. Portanto, fica muito ainda nebuloso saber qual é o valor de um clube em si, do Vasco 70%, do Botafogo 90%, ainda estamos pesando em ovos. Em relação ao Vinícius Júnior eu acho que ainda tem muito que melhorar, um excelente jogador, mas ainda peca na finalização, ainda peca em alguns pontos, é jovem, por isso esse preço, mas acho que o preço dele está um pouquinho elevado, então eu votaria no Vinícius Júnior. No Vinícius Júnior também. O Ricardo de Bragança, São Paulo, vota no Vinícius Júnior, o Denir de Florianópolis nos clubes, o Adailton de Cedro. Conhece Cedro, Márcio Guedes? Cedro? Claro, pô. Hã? Paraná, errou. Fica em Pernambuco. Esse o Maurício também sabia. E o Rodrigo Matos, ele é colunista de esporte, mas falando também de economia, do site UOL. Boa noite, Rodrigo. O que dá para a gente dizer é que os preços dos times brasileiros têm uma discussão aí se eles foram baratos ou caros, independente de comparação com o jogador. Um dos consultores que eu ouvi durante a semana entende até que eles tiveram ágio, foram caros, no sentido de que a dívida deles é muito alta e que é o valor da dívida que, na verdade, os investidores estão se comprometendo. Enquanto tem outras pessoas, como o Petralha, que entendem que os times foram vendidos muito baratos. E aí o entendimento do Petralha é porque eles estão desorganizados, justamente tem essa dívida, então... Quando ele for vender o Atlético Paranaense, ele entende que vai obter valores melhores. Ele está negociando, né, uma venda de uma parte da SAF, futura SAF do Atlético Paranaense. Então eu acho que não dá para comparar com o jogador. E a questão de se foi barato ou não, foram baratos ou não os clubes brasileiros é uma discussão. Eu tendo a estar um pouco com o César. Ou seja, ele vota que a distorção é nos clubes. O Sérgio de São Paulo vota no Vinícius Júnior e Márcio Guedes, o Elson vota também nos clubes. Ele manda aqui uma saudação vascaína para todos e ele fala de Ipameri. Ipameri? Ipameri. Bahia. Na Bahia. Meu amigo Ricardo Conde, você já velejou em Ipameri? Velejou. Não, mas já velejei na Bahia. Bahia, apesar que tem um vento lá, o vento não é muito forte, mas o Nordeste todo é muito bom para velejar. Então você vota que Ipameri fica na Bahia? Rapaz, sei lá, esse programa está mais para geografia do que para futebol. Eu vejo o Márcio Guedes não acerta, o Márcio Guedes não acerta uma aí. Não, você está enganado. Muitas vezes aqui eu acerto todas. É que hoje o Bocardi preparou umas pegadinhas aí para mim. Entendi. Lugar difícil. Ademar já pesquisou, não? Espírito Santo. Maranhão. Todos erraram, fica em Goiás. Valeu, Elson, pela participação. Então, Márcio Guedes. Boa noite a todos. Boa noite. Olha, eu acho que são valores totalmente incomparáveis. Primeiro, Europa, América do Sul, é tudo diferente em qualquer contexto. Começa por aí. Então fica difícil falar em distorção. Se perguntar, Vinícius Júnior vale 100 milhões, né? De euros. Mesmo dentro do mercado europeu, que é já inflacionado, são valores altíssimos, eu acho que está havendo uma supervalorização do Vinícius Júnior. Pessoalmente, eu acho que ele é um bom jogador, tem grandes momentos, mas momentos muito ruins também. Ele é inexperiente, chuta mal a gol, às vezes se precipita. Quando o jogo está muito violento, muito pesado, eu acho que ele não rende o que pode. Enfim, eu acho que o valor dele, mesmo para esse mercado violentíssimo, está um pouco superdimensionado. Em relação às SAFs, acho o seguinte, é difícil você imaginar agora, para o Vasco, Cruzeiro, Botafogo, qualquer coisa foi lucro. Os clubes estavam numa pindaíba, estavam a 0. Se der errado, vai dar certo. Então, para esses clubes está tudo ótimo. A SAF talvez seja o bode salva-vidas para esses clubes. E também pode ser uma aula
de honestidade e de boa gestão dos dirigentes para salvar esse clube financeiramente. Vão fazer o que o Flamengo, por exemplo, já fez. Pegar as divisões de base, cuidar bem, pegar os garotos que se revelam, vender alguns para ter lucro, outros você deixa algum tempo para ganhar títulos, para dar satisfação à torcida, ao próprio clube. Enfim, eu acho, então, que a maior distorção, eu diria que é do Vinícius Júnior, porque dentro do contexto dele, para mim está distorcido. Aqui, não dá para falar em distorção aqui, porque temos que esperar um pouco para saber o que vai acontecer. E, além do mais, já foi lucro para esses clubes envolvidos. É isso. Muito bem, então. E com esta participação do Márcio Guedes, a gente vai parando a pesquisa por aqui com relação aos preços de Vinícius Júnior e dos clubes. Qual valor está mais distorcido? O do Vini Júnior ou dos clubes brasileiros? facebook.com/TV Brasil e nosso WhatsApp é o 21 97148 9270.